Fala galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Fábio Rosário, eu sou professor de informática aqui no Rico Domingues Concursos. Agora eu quero tratar contigo, eu vou fazer alguns vídeos das principais bancas, questões de 2018, questões novas das principais bancas. Vou começar hoje com vocês sobre a nossa amada FCC, Fundação Carlos Chagas. E aí vai ser um vídeo então com várias questões, com questões distintas de hardware, de Windows, de Excel. Então são questões aí para a gente se acostumar um pouco com o perfil dessa banca. Vamos lá, primeira questãozinha. Um analista comprou um pendrive de 16 GB para armazenar os filmes de uma campanha publicitária da organização em que trabalha. Quando estava gravando o sexto filme no pendrive, apareceu uma mensagem informando que não havia espaço suficiente para gravação. Os 5 filmes que conseguiu gravar foram: questão que aparece demais nas provas, galera, os múltiplos. Eu vou tratar aqui com vocês os múltiplos dentro de uma realidade que vocês estão acostumados, que é na unidade decimal. Então, 1000, milhão, bilhão, trilhão, certo? Aqui no curso do VIP a gente trabalha também depois com as unidades binárias. É mais aprofundado, só que aqui a gente vai ver aquilo que mais aparece nas provas e a gente consegue matar por aqui. Quando eu tenho 3 zeros, quilo, é só tu lembrar o seguinte: 1000 gramas tem 1 quilo. Legal? 1000 gramas tem 1 quilo. Sempre que eu vou para frente com 1000, eu vou adiantando casas decimais. 1000 quilos, eu tenho 1 tonelada. Olha que legal. Então, 1000 gramas, eu tenho 1 quilo. 1000 quilos, eu tenho 1 tonelada. Trouxe aqui para ti, dentro do teu dia a dia. Aqui, então, na informática, eu vou ter a unidade K, que vai ser o quilo. Eu tenho a unidade M, que vai ser o mega, e eu tenho aqui a unidade T, que vai ser o tera. Olha o bizu aqui, ó. M de mega, M de milhão. T de tera, T de trilhão. Tem um cara no meio do caminho que eu não consigo fazer o bizu, que é o giga. Legal? Então, olha só, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, o que dá pra gente fazer ou é transportar tudo para a unidade que a banca está trabalhando, ou então eu posso explodir essa unidade. Como assim, Fábio? O meu pendrive, ele tem 16 gigas. Eu vou trocar a unidade pela quantidade de zeros. Quilo, mega, giga. Então tem 16 mil, 16 bilhões de bytes, ok? 16 milhões de bytes. E está dizendo o seguinte, ó, os 5 filmes que conseguiu gravar foram: o filme 1. O filme 1 tem quanto? 3, põe embaixo, ó, 950 000 bytes. Legal? Aqui a gente viu que isso está na casa de gigabytes. Aqui eu já consigo, ó, quilo, mega, giga. 3,95 gigabytes. Legal. Filme 2. Agora é que vem o pulo do gato. É isso que tem que aprender a fazer. 900 mil. Olha só. 900.250 kilobytes. Agora tu vai pegar esse K e vai trocar pela quantidade de zeros que o K equivale. 3. 1, 2, 3. Na verdade, esse cara aqui tem quanto? Quilo mega. 900 mega. Ó, 900 megabytes. Ó, 3 kilo mega giga. 3.9 gigabytes. 16 kilo mega giga. 16 gigabytes. 900, e ele está dizendo aqui, ó, 900 mil quilo. Pega o quilo e transforma para o número de zero, que são 3. 900.250 quilo. Transformei aqui, ó. 900 quilo mega, 900 megabytes, que vai me dar 0,9 gigabytes. Ó, vou para trás, então, dividir por 100. Por 1000, desculpa. Filme 3. Filme 3, tenho aqui 3.700. Vou fazer a mesma coisa. O M equivale a quantos zeros? 6. 3, 6. Isso aqui tem quanto? Quilo, mega, giga. 3,7 gigabytes. O filme 3. O filme 4. Agora já vai ficar um pouquinho mais puxado. 3,350 giga, né? Então vamos lá, ó, 3,35 giga.
quilo, mega, giga. Só que como eu tenho aqui o 3,35 giga, para ele voltar a ser giga aqui, eu vou ter que fazer uma transformação nos zeros aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, 3,35 gigabytes. Volta para o que estava anteriormente. E o filme 5, legal que essa questão ela vai trazer para a gente as duas possibilidades. Troca o K por 3 zeros, aqui por 6 e aqui por 9. Aqui eu vou fazer o contrário agora com vocês. Quilo, mega, giga. O que eu vou fazer? 3 gigabytes. E agora eu vou somar. Olha só, o meu pendrive tem 16. Legal? E quanto é que eu tenho aqui ao total? 3, 0, 3. Ó, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Aqui, 12 GB. Legal. Só que eu tenho que fazer de trás para frente, né? Eu vou puxar aqui para facilitar para vocês. Ó, 3,9. 0,9. Trouxe tudo para casa de giga. 3,7. 3,35 e 3 gigabytes. 5, 7 com 3, 10, 19, 28. 3, 6, 9, 12, 14,85 gigabytes. Isso aqui é a minha massa de arquivos. Minha massa de arquivos, legal? Então quer dizer que eu tenho 14,85 gigabytes de filmes gravados dentro do meu pendrive. E a capacidade do meu pendrive é de 16 GB. Isso quer dizer, então, que aqui eu tenho agora livre quanto? 1,15 GB. 1,15 GB. Legal? Então eu tenho livre 1,15. Vamos lá. Para a gravação não ter ocorrido, o sexto arquivo pode ter qualquer tamanho. Vamos lá. Para a gravação não ter ocorrido, então, quer dizer que o arquivo é maior do que o espaço que precisava. Maior do que 1,9, opa, está aí o nosso gabarito, ó. Para o sexto arquivo não ter sido salvo, ter acontecido o erro, quer dizer que esse sexto arquivo ele tem que ser maior do que 1,15. A letra A está dizendo para mim que é maior do que 1,9. Perfeito, gabarito letra A. Opa. B, maior do que quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos transportar da letra B para cá, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho o K. O K é 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui dá quanto, galera? 600 kmega. Se eu tivesse um arquivo maior do que 600 MB, 601, caberia aqui? Caberia. Então não é a letra B. Letra C, menor do que 3 GB. Menor do que 3 GB pode ser um arquivo de 1 GB. Pode ser um arquivo de meio GB. Caberia aqui? Caberia aqui. Maior do que 700 MB. Caberia? Caberia. 701 MB caberia aqui. Menor do que 3.700 MB. Galera, 3.700 MB. O que eu vou fazer aqui? Ó, vou transformar o mega 3 mega. Quilo, mega, giga. 3,7 gigabytes. Arquivos menor do que 3,7 gigabytes. Caberia? Caberia. Menor, olha só, todos os que tiverem escrito menor, caberia. Por quê? É da onde está, tendendo a zero. Legal? Então, gabarito, letra A. Vamos lá, segunda questãozinha da FCC. Considere a planilha abaixo, digitada no Excel 2010 em português. Para somar na célula D9 somente os valores da coluna C, da coluna D, referentes ao credor Telemar Norte e Leste. Olha só que loucura aqui, galera. Forma mais fácil de resolver essa questão. Daí tu vai olhar para essa questão, putz, Excel, né? Excel todo mundo odeia, Excel ninguém gosta, eu sei, é um pouco mais complicado. Só que aqui no curso eu trabalho 4 aulas de Excel com os alunos. Nessas 4 aulas eu principalmente ensino eles a responder esse tipo de questão.
Eu trago a ideia das funções em relação ao que a banca está pedindo. Esse tipo de questão aqui é mais tranquila ainda. Olha só, para somar tem que ser soma, certo? Tem que ser soma. Então não pode ser só um C. Letra B já sai fora. Na célula D9, somente os valores da coluna D referente ao credor Telemar, ou seja, eu preciso somar dentro de uma condição. Eu preciso somar se o credor for Telemar. Soma se o credor for Telemar. Só pode ser o soma C, galera. Não tem outra, a gente arrisca todos os outros. Não pode ser soma simples, não pode ser C, então tem que ser o soma C. E a forma de escrita do soma C é assim, ó. Soma C. Se essa condição for verdadeira, eu somo aquilo. Então, olha só. Soma C. Qual é a condição? A condição é que de C4 até C8, seja quem? Telemar Norte. Tarará, tarará. E aí eu quero somar quem? Olha só, para somar na célula D9, eu quero somar tudo que a Telemar pagou. Então, se aqui for Telemar, soma esse cara, que é o que está aqui no D9. É Telemar? Não, então não soma. É Telemar? É, então soma. O intervalo de soma é de D4 até D8. Então vamos dar uma olhadinha lá no gabarito. Olha lá, ó. Se de C4 a C8 for Telemar, então soma de D4 a D8. Pegaram a ideia? Ele vai vir aqui, ó. Condição, é Telemar? Não. Então não soma. É Telemar? É. Soma. Não é Telemar? Não soma. É Telemar? Soma. Então vai somar esses dois caras aqui. Legal? Então, quando tu pegar esse tipo de questão, primeira coisa, extrai o que a banca quer. A banca quer somar em determinada condição. Somar em determinada condição, nessa estrutura de gabaritos, só podia ser a C ou a E. Não pode ser a C, porque de C4 a C8 igual a A9. A9 está escrito Total Telemar Norte e não Telemar. Legal? Beleza. Próxima. A intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogos à internet. Diferente da internet, uma intranet. Então vamos lá. O que vai diferenciar aqui, galera? A intranet da extranet da internet. Vou botar só o inicial aqui, ó. Quem acessa? Quem faz os acessos? Na intranet só pode acessar funcionário, colaborador, ou então, né, você que está aí do outro lado da tela, vai querer ser servidor público. Por exemplo, eu trabalho no IFSC, sou concursado no Instituto Federal de Santa Catarina, eu tenho acesso à intranet do IFSC. Você não tem, porque você não é ainda funcionário, servidor público do Instituto Federal de Santa Catarina. Mas ninguém vai ter acesso à intranet, somente aquelas pessoas que são cadastradas no gestão de pessoas lá do IFSC. Extranet, quais são as palavrinhas? Clientes, fornecedores e parceiros. Ficou meio junto aqui, mas a gente se vira. Exemplo, quem é que acessa as videoaulas do Rico? Somente os nossos clientes. Legal? Então eles estão no ambiente de extranet. Não estão no ambiente público, que é o ambiente da internet. Certo? E aí eu só quero que vocês tomem cuidado quando for fazer analogia com esses caras aqui, ó. LAN, MAN e WAN. E tem a PAN também. Aqui eu tenho aspectos geográficos. Qual é a área de cobertura de uma rede? Então, a área de uma cobertura de uma rede particular, eu não vou ter em números. Vai ser dois componentes. Por exemplo, eu mandando imprimir numa impressora Bluetooth. Não tem um terceiro envolvido. É uma comunicação particular. Eu, com meu celular, enviando arquivos de aula via Bluetooth para o aluno. Então, é uma comunicação PAN.
L de local. A rede LAN é a rede que vai interconectar computadores que estão num prédio, no mesmo andar de um prédio, num prédio ou até em prédios vizinhos. Mas aqui a grande sacada é que sejam da mesma corporação. Exemplo, aqui no Rico Domingues a gente tem o 11º, o 7º, o 6º e o 2º andar. A gente tem uma LAN, que é uma rede do Rico Domingues, interligando todos os computadores nesses andares. Universidade Federal de Santa Catarina tem vários campos, vários centros dentro do campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses centros interconectados formam a rede local da Universidade Federal de Santa Catarina. Não confundam a LAN com a intranet. Os servidores públicos da Universidade Federal de Santa Catarina têm acesso à intranet da UFSC. Legal. De qualquer lugar do mundo, por exemplo, eles estão em casa, querem acessar a intranet, geralmente a regra é que a intranet esteja interconectada com a internet. Agora, para eles acessarem a impressora que está lá no centro acadêmico socioeconômico, eles têm que se dirigir fisicamente até aquele centro universitário. Certo? Então aqui eu tenho forma física como as redes são montadas. Aqui eu tenho forma lógica como as redes são acessadas. São duas coisas bem distintas. E as bancas adoram confundir essas duas coisas. É óbvio que essa depende dessa. A intranet depende de uma LAN. Por quê? Porque precisa de computadores interconectados daquela empresa ou daquela instituição para poder fazer o servidor web da intranet rodar. Legal? Só que aqui eu tenho aspecto físico, como são montados os computadores interconectados fisicamente, e aqui quem pode acessar. Rede MAN, uma rede metropolitana, um bom exemplo disso é a rede da NET. Né? Eu tenho a NET Florianópolis, tenho a NET São José, tenho a NET Balneário Camboriú. São redes em metrópoles distintas, em cidades diferentes. E aqui eu tenho, eu brinco, né? Extensão infinita. Certo? Extensão infinita. A rede WAN, que é a rede de grande extensão. O melhor exemplo disso é a internet, então, que é a rede mundial de computadores. Ok? Agora ele está dizendo aqui, ó, diferente da internet, uma intranet não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas usa os protocolos OSI. Os mesmos protocolos são usados na internet, podem ser usados na extra e na intra. Então está errado a letra A. Se eu uso na internet, eu posso usar em qualquer uma dessas outras. A intranet é uma rede interna exclusiva de uma organização. Perfeito. Quando ele fala que é uma rede interna, está falando em relação a acesso. Se ele estivesse falando de uma rede interna física, aí seria LAN, certo? As duas são rede interna. Essa para acesso interno dos funcionários, colaboradores e servidores. Essa para acesso físico. Eu tenho que ir até lá na sala, sentar naquele computador para mandar imprimir naquela impressora, dentro daquela sala. Legal? Então é uma rede interna exclusiva de uma organização. Não pode ser conectada a outras redes, a internet pode se comunicar. Não conecta equipamentos usando tecnologia Wi-Fi, pois não suporta protocolos wireless, todas elas suportam. Acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central usando o protocolo HTML. Está errado isso aqui também, porque o HTML não é um protocolo, certo? É uma forma de fazer um site. Em uma empresa há um modem, que também é roteador, que recebe o sinal de internet e o distribui por cabo e via wireless, para computadores e dispositivos móveis dos funcionários. Como esse roteador não possui portas suficientes para ligar por cabo outros 5 computadores, um técnico sugeriu utilizar um equipamento que, ligado ao roteador, poderá oferecer portas suficientes para ligar outros computadores do escritório, permitindo inclusive acesso à internet. O equipamento sugerido foi quem? Galera, tanto o switch, quanto o hub, quanto o roteador, se tu olhar na parte de trás dele, ele vai ter vários quadradinhos aqui, que é onde tu vai interconectar os computadores, chamados de portas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, com o cabo da internet e conectar nessa porta aqui, ele automaticamente distribui esse sinal de internet para as outras portas. Legal? Isso daqui é uma característica do hub, do switch e do roteador. O que diferencia um ao outro é a entrega de pacotes, isso aí a gente não vai conseguir ver agora, certo? O hub entrega para todo mundo, o switch entrega só para a pessoa que tem que entregar e o roteador sabe qual é a melhor rota para poder entregar esse tipo de pacote. Aqui, como ele está dizendo o seguinte, eu preciso espalhar, eu preciso dividir o sinal de internet para mais 5 computadores, é o switch. O hub USB não faz isso. O hub USB é como se eu pegasse uma régua daquelas de filtro de linha,
Igual, muito parecida. Só que ao invés de tomada elétrica, eu tenho tomadinhas USB. Conecto numa USB do meu computador e posso conectar naquela tomadinha ali mais 5 componentes. Uma impressora, um mouse, um teclado e assim por diante. Pega os computadores mais antigos, que só tem uma porta USB, e transforma em 5 portas. DMZ Proxy tem nada a ver, tem a ver com a parte lógica de estrutura de rede. Isso é um outro papo para um outro vídeo. E VNC Bride não tem nada a ver aqui com a ideia que a gente está falando sobre o switch. O usuário de computador deu um duplo clique sobre um programa recebido por e-mail, executando, e seu computador foi infectado por um malware. Vou apagar aqui. Agora a gente vai falar sobre os malwares para encerrar aí essa nossa sequência de vídeos da FCC. Executando e seu computador foi infectado por um malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo, se tornando parte de outros programas e arquivos. Tais características permitem concluir que o computador foi infectado por um. Vamos lá. Tem duas características dos malwares, malware, gênero, espécie, vírus, cavalo de Troia, spyware, backdoor e assim por diante. Nem tudo é vírus. Legal? Beleza. E tem duas características muito forte dos malwares. Deixa eu botar mais para cá, que talvez quem esteja em casa aí no vídeo, vou botar aqui, hospedeiros. Duas características muito fortes dos malwares. Alguns deles geram cópias de si mesmo. Isso quer dizer que eles têm a característica de serem replicantes. Quem são os caras que geram cópias de si mesmo? O bot, o vírus e o worm. Certo? Esses três caras têm a característica de gerar cópias de si mesmo. O vírus, no caso, vai gerar cópias de si mesmo dentro do computador. O worm e o bot dentro do computador e também na rede de computadores. Legal? Percebe que o spyware não está aqui? Isso quer dizer que o spyware não gera cópias de si mesmo. Percebe que o cavalo de Troia não está aqui? Quer dizer que o cavalo de Troia não gera cópias de si mesmo. E aí eu tenho aqueles caras que precisam de um outro arquivo para ter vida. Por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe não existe por si só, ele precisa de um hospedeiro. Cachorro, papagaio, sogra, ser humano, qualquer um desses aí é um bom hospedeiro para o vírus. Aqui também, o Trojan, que é o cavalo de Troia, e o vírus, são dois tipos de malwares que eles precisam fazer parte de um outro programa. Exemplo, tu tem o Excel, que é um programa do teu computador. Toda vez que tu abre o Excel, apaga arquivos da tua área de trabalho. Isso quer dizer que o Excel está hospedando alguma coisa do mal. Legal? Então, dentro do arquivo do Excel, não existe o arquivo do cavalo de Troia ou o arquivo do vírus, puramente. Eles fazem parte de um outro programa. E essas duas características fazem com que você mate praticamente 80% das questões aí em relação aos malwares. Porque vai aparecer sempre essas expressões aqui, E seu computador foi infectado por um malware que se propaga, ou seja, ele gera cópias de si mesmo. Quando eu digo que ele se propaga, ele vai gerar cópias de si mesmo, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. Então, esse é o mais fácil de tu identificar nesse bizu aqui. Por quê? Porque o cara que insere cópias de si mesmo em outros programas é o vírus. Porque ele tem a característica de ser replicante e ele tem a característica de que ele precisa de um hospedeiro. Ele vai gerar cópias de si mesmo em outros arquivos ou programas. Tais características permitem concluir que o computador foi infectado por um, tá lá então, gabarito B. Certo, galera? Espero ter ajudado aí nos teus estudos, questões da banca FCC, e a gente vai fazer outros vídeos também de outras bancas. Fica ligado no nosso YouTube aí para acompanhar os nossos vídeos dicas, ok? Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.